Hoje é Dia das Mães e não é uma data comercial que nos faz reconhecer a importância delas. Não temos como medir o valor de uma mãe em cada família. A influência dela se reflete na formação do caráter dos filhos. E se queremos um país com pessoas boas, honestas, produtivas e solidárias, não podemos esquecer daquelas que são mais que exemplos para os seus filhos. Mães que estão pagando um alto preço por amar o Brasil. Há 3 anos, dezenas delas são acusadas de crimes que não cometeram, porque não há nenhuma legalidade na farsa da justiça sem provas. A lei da anistia pode resolver isso, no lugar certo. Cada manifestação como essa, que aconteceu bem cedo na orla de Fortaleza, no Ceará, nos faz lembrar que está nas mãos de nossos representantes eleitos resolver a questão. Só o Congresso Nacional cria leis e elas devem ser respeitadas. Nossos deputados e senadores precisam aprovar a lei da anistia ampla, geral e irrestrita para as vítimas da mentira do golpe. A lei da anistia já foi criada e aplicada sem restrições na nossa história. A última vez foi em 1979, quando perdoou criminosos de verdade e que hoje nos governam. Eles continuam sendo terroristas que roubam aposentados e distorcem a história debaixo da capa da lei, enquanto as mães vestindo camiseta amarela e usando batom continuam clamando a Deus por um futuro diferente para os filhos do Brasil. Penalizado. Jesus que esteja à frente de Deus. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um crime isso que estão fazendo com essas mães lá em Brasília, mães, pais, porque foi uma prisão injusta, isso já está comprovado. Estão sustentando isso só por uma questão política. Mas eles estão lá para poder fazer o mal maior contra a direita. Então isso é muito revoltante. Isso vai ter que ser pago na justiça por quem está fazendo isso. Pessoas doentes morrendo, com câncer, senhoras e senhores. Quem é que ia dar golpe no domingo? Não tinha ninguém em Brasília seca, não tinha ninguém. Como é que se ia dar golpe? Todo mundo está vendo que isso aí foi uma armadilha contra nós brasileiros. Nós, eu, você, seus filhos, netos. Isso tudo é uma covardia, nós não podemos deixar isso impune. Temos que lutar, continuar lutando para esse povo poder sair de lá. Olha, se cada um de nós nos sentíssemos como se fosse uma delas, nosso movimento seria muito maior. Mas nós somos a resistência e nós estamos demonstrando a todas as mães e pais também, todos que estão aqui, que nós temos que lutar contra essa ditadura no judiciário. Nós temos que lutar para que nós possamos fazer a verdadeira justiça. Tem muitas mães presas lá na Papuda, muita gente com tornozeleira. Isso mesmo, isso é uma das coisas terríveis e cruéis. Mães com seus filhinhos pequenos, isso vai ser um trauma para uma criança dessa pro resto da vida. Como é que você faz uma barbaridade dessa com mães que não estavam fazendo nada demais? Quando a gente vê pessoas aí na área do crime realmente estão livres, leves e soltos, e uma mãe que não fez nada, por que não dá uma anistia para essas pessoas? Isso é muita barbaridade, é inaceitável, inaceitável. É a mobilização de cada um de nós, sobretudo sobre aqueles parlamentares que em breve, se Deus quiser, vão votar o PL da anistia, que vai fazer a diferença. E a gente está se manifestando enquanto sociedade, dizendo que a gente não aceita que pessoas sejam presas, condenadas por crimes que nem têm previsão legal no Código Penal, de forma injusta e representando uma justiça que é vingativa, né? Então, o próprio ministro Dino, enquanto ministro da Justiça, ele já tinha feito uma fantasia de vingadores, e o que eles estão fazendo hoje no STF é isso. Ao invés de agir com justiça, com caridade, dentro dos princípios que devem reger a justiça, eles agem com vingança política e ideológica, e essa nossa pressão deve repercutir sobre a sociedade e sobre os deputados que têm a prerrogativa de votar a anistia. Os deputados essa semana deram um primeiro passo para uma reação. Será que já não é tarde? Eu
Eu acho que nunca é tarde. A gente está aprendendo a reagir no Brasil diante de tanta adversidade, diante de uma ditadura que não é mais velada, é escancarada. Então acho que nós estamos avançando. Os deputados precisam perder o medo e a gente precisa eleger novos deputados e senadores que não tenham processos guardados na gaveta, para que eles sejam realmente livres para enfrentar esse estado de coisas que a gente está vivendo. Isso não é um assunto, eu repito isso como mantra, não é um assunto que diz respeito à direita, que diz respeito à esquerda, ao centro, ser contra governo ou a favor de governo, não. Esse é um assunto que podia estar acontecendo com você, que está nos assistindo, essa perseguição implacável pelo seu posicionamento político, né? Então, o que a gente está vendo no Brasil são os ministros do Supremo rasgar completamente a Constituição, um Congresso que começou a reagir. Olha a notícia boa. Você acha que isso é por quê? Isso é pela movimentação da população, eventos como esse aqui, né, que não arredam o pé, né? Então, da mesma forma que entregaram o Daniel Silveira como primeiro preso político após a redemocratização, entregaram ele na cabeça, né, numa bandeja de prata para o STF, agora, com relação à ramagem, o Congresso foi firme. O grande problema é que o Congresso reagiu tardiamente. Reagiu tardiamente, mas eu vou dizer uma coisa para você, pelo menos reagiu. E agora criou um impasse, né? E a gente vai ter que tomar medidas. Nós estamos preparados, né, para efetivamente também votar a PEC antidrogas, que é outro impasse, né, criado pelo STF, que fez aí essa invasão de competências, querendo legislar sobre esse assunto de drogas. E a gente precisa, nesse momento, efetivamente, do apoio da população. Porque vai ter uma escalada de um impasse, né, que é somente com o apoio da população, de forma ordeira, pacífica, resistindo pelas causas que nos interessam. Mas o senhor sabe que tem uma causa agora lá no Senado que pode acabar de vez com a nossa liberdade de fala, Sim. que é o novo Código Eleitoral. Uma vergonha. Como é que o senhor acha que a gente vai resolver isso? Olha, conscientização, né? Eu acho que uma caminhada dessa que a gente está fazendo para a anistia, temos que mobilizar com relação à possibilidade de prisão pela opinião, por coisas que eles consideram de fake news, por críticas ao sistema. Isso é um absurdo. E lá tem outras bombas engatilhadas. Por exemplo, o mandato de senador para 10 anos. 8 anos já é um absurdo, né? Então eles estão padronizando tudo em 5, ok. É o quê? É o fim da reeleição? Vale a pena, né? A unificação das eleições? Perfeito. Agora aproveitar aí para colocar advogar em causa própria e colocar 10 anos para senador, não tem cabimento. Eu voto contra o aumento de deputados federais. E eu vou te dizer uma boa notícia aqui, em primeira mão para você. Pelo que eu percebi no plenário do Senado essa semana, né, passada, hoje domingo, não vai passar no Senado não, esse aumento que a Câmara fez dos deputados de 513 para 531. Estavam lá uns 10, inclusive de outros partidos, de PT inclusive, e se posicionaram publicamente que vão votar contra. Mesmo porque esse aumento de deputados federais acaba provocando uma cascata nas assembleias regionais e também prefeituras, né, nas câmaras municipais. E ninguém aguenta mais, né? É o custo, quem vai pagar isso é o contribuinte, é quem que não aguenta mais pagar imposto. Então tudo tem um limite, a população está desperta, a população está ativa, né? E eu acredito que a grande resposta final vai ser no ano que vem, 2026, trocando praticamente todo o Congresso Nacional, colocando um presidente de direita lá. Então é isso que a gente está na expectativa e está trabalhando.